Dando sequência à nossa série de vídeos falando a respeito dos pais, da importância dos pais no processo de formação dos seus filhos, a importância da família dentro desse processo, principalmente no tocante às questões relacionadas à saúde mental dos filhos, né? Então os pais são os transferidores, como eu sempre digo, os pais eles são transferidores. Eles são transferidores de conhecimentos, de informações que são transformadas em conhecimentos, né, de exemplos, porque o próprio exemplo ele arrasta mais do que as palavras, mas também esses pais, se eles não tiverem o mínimo de equilíbrio emocional, eles vão transferir o quê? As suas dores, as suas desilusões, as suas decepções, as suas frustrações e assim por diante. Então quem vos fala é um psicanalista, psicopedagogo, pedagogo, com formações aí na área, tanto na área da psicologia humana, mestrando, né, na área de psicologia da educação, e o processo, né, da importância, né, da psicologia humana no processo formacional do indivíduo através do processo educacional. E esse processo educacional ele não se reduz apenas aquilo que o indivíduo aprende na escola, né? Porque dentro de casa existe a transferência dos valores, né? Os exemplos e os valores. E nós vivemos numa sociedade totalmente apática à realidade, que tenta de todas as formas possíveis, né, fugir da realidade e viver no mundo ilusório. Até o próprio processo educacional em si, né, quando ele, na fase mais importante, que é a fase do alicerçamento, né, da construção, porque qualquer construção civil, a parte mais importante da construção é a base, né, são os seus alicerces, porque é o alicerce que vai dar sustentação para a edificação. Então, esse processo do 0 aos 7 anos, e eu digo que do zero, no momento, até pensando que desde o processo gestacional, né, desde aquele momento, já falei e repito novamente, porque eu acho importante trazer informações para as pessoas e aquelas que realmente tenham interesse, elas podem pesquisar a respeito. Existe uma ciência que aqui no Brasil é considerada como uma pseudociência, que se chama psicoembriologia, que trata da vida antes do nascimento. Do professor Wilson Ribeiro, foi meu professor, um dos meus, vamos dizer assim, eu não digo que é ídolo, porque eu acho que é muito ruim nós idolatrarmos as pessoas, mas uma das pessoas que eu respeito muito, um profissional que eu respeito muito, ainda que em memória hoje, mas que contribuiu significativamente, pelo menos não só para a minha vida, mas para a vida de muitas pessoas que conseguiram, né, se fortalecer. E eu tive a grata, né, oportunidade de conhecê-lo, né, dele ser o meu professor. Né? Eu digo que ele foi o meu grande orientador, principalmente, né, fazendo com que eu compreendesse algumas coisas através das suas metodologias, através dos seus conhecimentos, seus profundos conhecimentos, dos seus estudos. Ele fez com que eu aprendesse a fortalecer ainda mais o processo de ressignificação que eu já fazia de forma inconsciente. Tá? Então, esse conteúdo que nós vamos trabalhar aqui, não vou dizer que ele está aqui no meu livro, não está aqui no meu livro esse conteúdo. Por que não está aqui especificamente dessa forma? Está sim, está contido, mas não está minuciosamente detalhado, né? Não foi feito um detalhamento minucioso. Mas aqui eu falo muito a respeito da questão da formação do indivíduo como um todo. Então nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então existe a questão biológica, psicológica e espiritual. E aí quando a gente fala de espiritual, nós não estamos falando de religiosa, nós estamos falando de espiritual, tá? Que vai além daquilo que é religioso, porque o religioso ele é muito raso, na verdade, e o espiritual ele é muito mais profundo, ele é transcendente. Mas uma das coisas mais importantes nesse processo de formação dos indivíduos é porque nós aprendemos, por exemplo, e muitas vezes nós repetimos os comportamentos que muitas vezes nós abominamos. Então, comportamentos de pessoas com quem nós nos relacionamos ou nos relacionávamos no passado, mas nós podemos adquirir, né, e até mesmo inconscientemente, nós podemos adquirir alguns hábitos e podemos repetir comportamentos que nós mesmos abominamos.
Tá? Então, por exemplo, a criança, tá? Aqui eu vou dar um exemplo específico de uma relação parental, e eu digo especificamente com os progenitores. Então uma criança ali, ela é criada pelo pai, o rapaz, um menino, e é agredido, abusado fisicamente, verbalmente, etc., sofre, né, abusos de toda a ordem, e ele vai odiar, logicamente, vai abominar, mesmo que ele não entenda muito o que está acontecendo, mas vai criar nele uma ojeriza com relação a isso. Mas o que pode acontecer? Isso pode acontecer, e muitas vezes acontece. Como esse indivíduo, muitas vezes ele não procura ajuda especializada para resolver esses conflitos internos, ele pode, de maneira inconsciente, repetir os mesmos padrões de pensamento, de sentimento, de ação e de reação. E depois ele vai se culpar e se punir, muitas vezes, né, em função do comportamento inadequado que ele teve, ou seja, ele está repetindo um comportamento que ele abomina, e depois ele vai se autodestruir, porque no momento que você agride uma outra pessoa, nesse processo da agressão, seja ela física, seja ela verbal, seja qualquer tipo de violência sexual também, quando você faz isso, você está se agredindo em primeiro lugar. Você vai agredir consequentemente o outro, mas você está se agredindo também. Então a violência, ela é um processo onde o próprio indivíduo ele está se violentando antes de estar violentando o outro, né? E não estou dizendo que existe uma relação de santidade nesse sentido, mesmo porque eu penso que a sociedade ela precisa repensar urgentemente os valores éticos, morais, né? E porque, veja só, as nossas crises, antes de mais nada, são ética, moral e civilizatória. Então, se nós não entendermos, se nós não pararmos para repensar, nós temos que não desmontar e não destruir essa figura que foi colocada no pedestal, chamada-se família. Não tem que destruir, mas nós temos que repensar e verificar se todas as famílias realmente elas se enquadram nessa idealização, porque nem tudo que é idealizável pode ser realizado. Então, nem tudo que é idealizado pode ser realizado. Então, nós temos que compreender e estudar caso a caso, né? Então, assim, somos seres circunstanciais. Então, não podemos generalizar, não podemos obrigar que, muitas vezes, um filho que foi abandonado, ou que foi espancado, ou que foi abusado, ou que sofreu maus tratos, que ele, né, agradeça aos pais, né? Que ele seja submisso a isso, né? Seja submisso a essas pessoas. Isso é uma coisa inumana, né? Ah, mas você tem que respeitar. Peraí, você tem que respeitar quem te respeita. Você tem que amar quem te ama. Você tem que tentar, né? E isso é uma coisa muito complicada. Para aqueles que muitas vezes falam isso e falam, na verdade eles vociferam, e profissionais de todas as áreas do conhecimento, até mesmo da área da psicologia humana, né, da psicologia humana, muitas vezes você ouve as pessoas endeusando e querendo, né, colocar essa família num pedestal surreal, irreal. Então a família hipocritamente brasileira, e não é só no Brasil esses problemas, mas estamos tratando do Brasil, então eu prefiro definir dessa forma, a família hipocritamente brasileira, ela é totalmente enraizada nas tradições, e por trás das tradições é que existem as maiores contradições de uma sociedade. Então ela faz o quê? Ela faz com que as pessoas sintam culpa delas existirem. Então, assim, o problema é delas. Então, se você tem um problema familiar, e a família é tudo, a família é a base, a família é isso, a família é aquilo, aí você se sente pior ainda, porque você não consegue, né, se identificar com a sua família, porque a tua família não te respeita. Então, você vai ser obrigado, né, a ser torturado, porque as lembranças também nos torturam, principalmente as lembranças negativas, logicamente. Então, como é que fica isso? Será que isso é uma coisa saudável, é sadio? Então, se Deus é amor, não é um pouco contraditório você ser permissivo, você permitir que o outro te agrida, seja de qualquer forma possível, porque a agressão realmente ela é a culminância, né? Ela é a prova inequívoca da ignorância. E a ignorância aqui que eu me refiro não é a ignorância, a falta de certificados, diplomas, etc., mas é uma ignorância muito mais profunda, porque as pessoas não desenvolvem as consciências. Não existe só uma coisa. Da mesma forma que Gardner
diz que o ser humano, nós temos várias inteligências, né? Eu digo que nós também temos que desenvolver várias consciências para que a gente possa fazer uso dessa inteligência, né? Dessas inteligências. Porque de nada adianta a pessoa ser um exímio profissional e ser um ser humano deplorável. De que vale isso? Um pai abusivo, uma mãe abusiva. Então será que as pessoas não têm que cair na real, não? Para poder se levantar? Porque o único tombo capaz de levantar o homem é quando ele cai na real. Porque quando ele cai na real, o que ele vai fazer? Ele vai procurar meios, né, de se levantar de fato, né? Então ele vai aceitar, no sentido não de passividade, mas ele vai aceitar o problema para que assim ele possa resolver o problema. Então a não aceitação do problema, ela somente agrava ainda mais o problema. Então o que nós temos que analisar, na minha opinião, e aí essa opinião ela é embasada, tá? Não estou aqui dando uma opinião vazia. É assim, nós temos hoje fala-se muito sobre pais tóxicos, relacionamentos tóxicos, mães narcisistas, mas nós temos que também levar em consideração outros aspectos, né? As mães e os pais sociopatas, as mães e os pais psicopatas. E aí que nós temos que analisar com mais profundidade. Porque a sociedade, de uma maneira geral, e aqui eu estou realmente generalizando porque basta nós analisarmos a realidade real, há um instigamento, uma instigação, né, constante, permanente, da violência, né, da violência. A violência pela violência. Não existe nada, né? Então essa questão que nós temos, talvez ali, embutido nos nossos DNAs, aspectos que nos ligam com uma maior facilidade, talvez, a esse descontrole emocional, porque também não fomos educados no processo educacional, não nos foi proporcionado, né, o desenvolvimento da inteligência emocional, por exemplo. Então as pessoas elas acabam muitas vezes desenvolvendo, né, não desenvolvendo a inteligência emocional, elas vão desenvolver um desequilíbrio emocional, um desajustamento. Então esse analfabetismo ou semi-analfabetismo emocional, ele é extremamente prejudicial para o ser humano. Ele é extremamente prejudicial, né, para nós mesmos. Nós somos prejudiciais para nós. Nosso maior e nosso pior inimigo somos nós. Por quê? Porque nós, logicamente, temos os nossos inimigos externos, né? Mas temos também a questão de que muitas vezes nós mesmos não queremos assumir os nossos problemas e, consequentemente, vamos viver aí, na verdade, vamos sobreviver, padecer. E quando eu falo de narcisismo, quando eu falo de pais narcisistas, quando fala pai, pai e mãe, quando falamos pais narcisistas, pais sociopatas, e pais psicopatas, nós temos que levar em consideração que isso é algo, eu não vou dizer que normal, mas é algo natural. Porque não há como haver um processo seletivo, onde somente aqueles que têm boa saúde mental é que podem ser pais. Não tem isso, não existe isso. E não acredito também que isso seria, talvez fosse sim uma solução, mas não vejo isso como sendo uma possibilidade. Então nós temos que trabalhar em cima do quê? Em cima da realidade real, em cima de possibilidades reais também. Então veja bem, o que nós percebemos, nítida e notoriamente falando, pelo menos eu, pela minha experiência, não só de consultório, como também a minha experiência na própria pele, onde eu vivi dentro de uma família totalmente disfuncional, vamos dizer assim, eu vou usar o termo disfuncional, mas não é o termo correto realmente seria, eu vivi num campo, né, numa casa de concentração, onde eu sofri abusos e maus tratos daqueles que deveriam me poupar, me proteger, me amar e me educar, e não me abandonar, me espancar, me humilhar, me rebaixar, né? Não é esse talvez o papel. Mas como vivemos numa contradição, onde as pessoas fingem, né? Fingem muito bem, até por sinal, principalmente esses interpretadores de papéis, esses atores atordoados aí da vida real, eles
para mim são verdadeiras criaturas nefastas, porque elas não buscam ajuda. E essas pessoas, né, que têm esse perfil, o narcisista, o psicopata e o sociopata, eles não procuram ajuda, porque o problema nunca vai estar com eles. O problema sempre está no outro. O problema é o outro. O problema são os outros. Mas eles não têm problema. Eles são pessoas, né, irretocáveis, vamos dizer assim, né? Ilibadas também, né? Essas pessoas normalmente elas tentam manter uma fachada, né, uma aparência perante os outros. Mas logicamente que sempre vai escorregar, porque o sol, a lua e a verdade são três coisas que não podem ser ocultadas por muito tempo. E aqui eu queria falar um pouquinho para vocês uma coisa que eu penso que é importante a gente entender o que é maldade, o que é perversidade e o que é crueldade. Então, a crueldade do ser humano, eu falo assim como a ignorância do ser humano, a maldade, a crueldade e a perversidade também não têm limites. O ser humano é um indivíduo que não é uma questão de limite no sentido de limitante. Eu não acredito mesmo que o rigor, né, esse rigor extremo, muitas vezes pregado pelos extremistas, ele também não resolve o problema, porque você também vai criar neuroses, né, e até mesmo psicoses. Mas nós temos que parar um pouquinho para pensar. O que faz e o que leva um indivíduo que deveria, entre aspas, amar os seus filhos, a maltratá-los, a espancá-los, a humilhá-los, a abusar deles, até mesmo sexualmente, que existem muitos casos, isso é fato. Basta que as pessoas aceitem a realidade tal como ela é. E explorá-los. Isso, por que que acontece? Vocês já pararam para pensar? Será que não é uma repetição? Será que não é uma repetição de comportamento? Será que os pais desses pais, né, eles não estão agindo da mesma forma? Será que ele vamos falar assim, esse é o resultado do parido? Será? Mas mesmo que fosse, eu acho que é totalmente possível a gente quebrar o ciclo. E eu conheço inúmeros pais que conseguiram romper esse ciclo de violência, esse ciclo de inconsciência, né? Que a pessoa que age inconscientemente, por consequência, ela vai agir inconsequentemente. Isso é fato. Então, o que acontece? Nós temos a maldade. Então, o que é maldade? A maldade, ela supõe uma má vontade ou uma intenção de fazer o mal. Na maldade, a pessoa ela pode apresentar, né, essas atitudes más, que normalmente ela apresenta, comportamentos onde existe ali um quê de maldade. Ela pode ser perversa, ela pode ser cruel e ela pode ser desumana. Então a maldade, eu digo que a maldade não tem limite. E essas pessoas têm que ser más, porque se elas fossem boas, elas não agiriam como elas agem. E depois colocar a culpa, e muitas vezes, olha só, eu já escutei muitas vezes, dentro da minha casa nunca ouvi, mas de casos de pacientes durante a prática clínica, nesses 20 anos, eu já escutei casos que muitas vezes o pai ou a mãe espancava ou fazia qualquer outra coisa grave, né, atentava, né, contra os filhos, e depois falava que estava possuído por uma força sobrenatural. E aí é muito fácil, né? Aí é muito simples você terceirizar a tua responsabilidade. Então uma força natural, né, tomou conta de você, te apossou, aí você foi lá e espancou, você foi lá e estuprou o seu filho, você foi lá e fez qualquer coisa, seu filho, sua filha, e depois você vai querer se isentar da responsabilidade dizendo que foi uma força sobrenatural. É muito simples isso, né? Então, assim, é muito fácil você tentar justificar aquilo que é injustificável através de algo nesse sentido. Não que eu não acredite, né, nessas questões de ordem espiritual, acredito, mas nesse caso eu acho que é mais falta de caráter mesmo do que qualquer outra coisa. E a questão do caráter, o caráter, ainda que existam livros, e eu ganhei há pouco tempo um livro que fala sobre a questão da mutabilidade do caráter, e não sei, eu não acredito muito que as pessoas sejam capazes de mudar o caráter, somente quando realmente elas caíram na real, quando elas tomaram consciência do prejuízo que elas estão causando para elas mesmas e para os outros. Eu talvez acredite que em casos extremos, assim, únicos, vamos dizer assim, ou raros casos, essas pessoas consigam mudar o caráter. Mas
via de regra, eu acredito que o caráter é imutável, porque nós assistimos e a sociedade proporciona para nós a oportunidade de você assistir, né? E eu tive a oportunidade de assistir o processo de decadência de uma pessoa sem caráter especificamente, que era muito próxima, então eu tive a oportunidade de assistir de camarote esse processo, e é nítido e notório de que as pessoas não evoluem, né? O sem caráter, ele sempre tem razão, ele sabe de tudo, né? Ele faz o mal e ele não sente absolutamente nada com aquilo que ele está fazendo, porque realmente há um desvio de caráter, que é uma coisa muito mais profunda do que o comportamento. Vamos falar assim, a pontinha, um desvio de comportamento, ele é a pontinha do iceberg, e o caráter é muito mais profundo. O caráter se relaciona de forma muito mais profunda, né? Então não é assim, não é um comportamento ou outro, existem vários aspectos. Mas vamos voltar. E aí nós temos a perversidade. E o que é a perversidade? Na nossa sociedade, muitas vezes a perversidade ela se resume, se reduz, porque a sociedade é reducionista, né? Ela não amplia aprofundadamente aquilo que deveria ser ampliado para que todos nós tomássemos e tivéssemos conhecimento. Então, ela é reducionista. Então, a perversidade sempre está relacionada a aspectos de ordem sexual, mas é muito mais profundo do que isso. Então, a perversidade é aquilo que prejudica alguém, né? E que normalmente a gente fala que a perversidade ela tem a ver com a ruindade. Então, essa perversidade ela tem a ver também com a maldade, né? Então, assim, a pessoa tem que ter um quê de maldade, mas talvez nem todo maldoso seja perverso, mas o perverso é maldoso. O perverso é maldoso. Então, ele tem ali a maldade, que talvez seja o gatilho, e depois a perversidade, aonde ele vai fazer com que ele sinta prazer no desprazer alheio, no sofrimento do outro. Então, o sofrimento do outro causa prazer para o perverso, tá? Ele precisa sentir o outro sentir, ele precisa perceber que o outro não sente, não. Ele precisa perceber que o outro está sentindo dor para que ele possa se sentir bem, né? Então, o mal faz bem para ele, o mal do outro, né? Não o dele. E nós temos essa questão que eu acho que... na perversidade, é importante que nela você tem uma disposição na perversidade, tá? Que nós falamos da crueldade. E nós estamos falando da perversidade, ela aparece com uma disposição natural, ou até mesmo um traço de caráter que leva o homem a agir de forma inconsciente. Eu concordo, logicamente, porque existem inúmeros estudos, então o perverso ele pode apresentar essa disposição natural ou até mesmo um traço de caráter, de fato. E como que ele desenvolve? Ele herda essa perversidade. Então, é muito complexo, porque nós não conseguimos até hoje, a ciência não conseguiu até hoje comprovar cientificamente todas as coisas. Então, será que nós podemos herdar a aspectos relacionados à maldade, à perversidade, à crueldade dos nossos pais? Existem muitas teorias e eu acredito que o caráter, o indivíduo herda do pai, e a mãe é que vai fazer o processo de amenização ou não, o agravamento, né? Porque como não há consciência, como a sociedade não quer que as pessoas sejam esclarecidas, como a sociedade não quer que as pessoas tenham saúde mental, porque uma pessoa com saúde mental, uma pessoa com consciência, ela não vai ser uma presa fácil, né, para essa sociedade do espetáculo, né, a sociedade espetaculosa. Então, é logicamente que ela não quer pessoas sãs, ela quer pessoas doentes, né? Ela quer pessoas com problemas, com grandes problemas, porque esses problemas eles vão trazer lucro, né? Eles vão trazer benefícios para a sociedade, principalmente para os senhores do caos, que são aqueles que estão no comando e não são aqueles que estão figurando como as marionetes do sistema, que são os nossos políticos. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque esse mérito aí é um mérito que necessitaria aí muito mais tempo para a gente falar a respeito, mas o importante é que a sociedade ela não quer produzir, entre aspas, cidadãos conscientes,
coerentes, decentes, né, e com saúde mental. Então a saúde mental ela nunca foi, e na minha opinião nunca será, uma prioridade, né, na sociedade ou da sociedade, porque os indivíduos que possuem saúde mental ou que buscam, né, a saúde mental, eles não são presas fáceis. Então é muito mais fácil você criar os problemas e oferecer remediações, né, que aí vem os remédios, etc. Não que eu seja contra remédio, muito pelo contrário, acredito que o remédio seja necessário, mas ele não é curativo, né? Ele é remediativo, e quem tem que fazer a parte aí, por isso que eu digo que as doenças da alma, elas necessitam de um apoio interdisciplinar. Então não basta somente o indivíduo ir lá no psiquiatra, no neurologista e tomar o medicamento. Ele precisa tomar consciência, porque ali ele está apenas trabalhando na consequência. Ele não está indo na origem do problema. Então é como se você tivesse uma árvore e ela tivesse com um problema na raiz e você fosse lá e cortasse os galhos dela. Então é mais ou menos isso. A pessoa tem que procurar uma ajuda. Existem várias metodologias. O processo dialético, quando bem trabalhado, ele realmente é capaz de libertar o homem dos grilhões que o prendem, porque ele vai tomar consciência daquilo que fez ou faz com que ele esteja passando pelo que ele passou ou pelo que ele está passando, e ele vai se libertar daquilo do momento que ele tomar consciência e fizer a ligação dos pontos, e aí há uma conexão e, por consequência, uma desconexão daquilo com ele, e tudo passa a fluir. Então essa ponte é necessária, mas muitas vezes em função da falta de consciência das pessoas, e muitas vezes também pela falta de interesse das pessoas de quererem melhorar, porque tem muitas pessoas também que, infelizmente, elas acabam utilizando os problemas dela como um meio de justificar a sua total ou a sua parcial falta de comprometimento e responsabilidade para com a sua própria vida. Isso tem muitos casos, olha, prática clínica de 20 anos, então já ouvi coisas, já vi coisas aí do arco da velha. Então muitas pessoas não querem a cura, não querem ser curadas, porque se elas forem curadas, se elas resolverem esses conflitos internos, elas não terão como justificar a sua falta de comprometimento e de responsabilidade delas com elas mesmas. Então, muitas vezes já aconteceu assim, de paciente chegar para mim e falar assim, olha, eu não quero resolver meu problema, porque se eu resolver o meu problema, aí eu vou ter que fazer coisas que eu não estou disposto a fazer. Então, há uma percepção, né, nítida para mim, de que existem pessoas que realmente não querem resolver os seus conflitos internos. E não tem como você prosseguir, dar prosseguimento à tua vida e você desenvolver a saúde mental. Esqueçam qualidade de vida, porque essa questão de qualidade de vida, como da mesma forma que como se coloca, né, se criam os problemas quando você idealiza. Então idealiza-se uma família, idealiza-se a qualidade de vida, idealiza-se isso, idealiza-se tudo, e nem tudo que é idealizado pode ser realizado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque um dos grandes problemas da sociedade são essas definições que não definem. Na verdade, essas definições fazem com que o ser humano se define, né? Porque ele vai acreditar naquilo que é inacreditável, vai tolerar aquilo que é intolerável, vai aceitar aquilo que é inaceitável e vai defender aquilo que é indefensável. Vai lutar para tentar, a mesma coisa de você querer fazer com que... Como é que você vai mudar o que o outro pensa? Você não muda o que o outro pensa, o outro vai mudar se ele quiser. Falando de perversidade, voltando, porque nós estamos falando ainda, falamos de maldade, estamos falando de perversidade. Eu lembrei agora um ponto importante. Dentro da psicanálise, a perversidade, a perversão, vamos dizer assim, ela é um dos tripés da psicopatologia. Olha que coisa interessante. Então, a perversão é um dos tripés da psicopatologia, juntamente com as neuroses e com as psicoses. Então, a perversão, ela faz parte desse tripé, né? Que é um desvio de comportamento. E, por último, eu deixei a questão da crueldade, né? Olha que coisa. O ser humano é cruel? Olha, instintivamente falando, eu penso que até na própria cadeia, vamos falar assim, no mundo animal, os animais, eles não necessariamente são cruéis, mas o ser humano,
ele, como eu disse, ele não tem limite, né? A ignorância, a crueldade, a maldade, a perversidade, a intolerância não tem limite. O ser humano realmente ele é ilimitado nesse sentido. Então, o que nós percebemos é que essas pessoas que são cruéis, elas não têm, assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim muito simples para que a gente consiga entender. Então, ele é cruel, não que a maldade ou que a perversidade sejam menores do que a crueldade, mas a crueldade ela tem um quê a mais. Por quê? Porque essa pessoa ela realmente ela é indiferente para com o outro, ela é totalmente indiferente, ela é apática, ela realmente sente prazer, né, com o sofrimento e a dor dos outros. É uma resposta emocional de uma pessoa fria, calculista. Então a crueldade, ela realmente denota que essa humanidade, né, ou seja, que nós estamos e a cada dia que passa estamos mais distantes da realidade, estamos mais distantes da nossa essência. Nós não somos cruéis por natureza, mas a sociedade, os relacionamentos e outros fatores também, são fatores internos e externos, eles podem sim nos tornar seres cruéis, seres perversos, seres maus, né? E isso coloca o ser humano, esse animal racional, numa posição de irracionalidade, né? Total. Porque veja quanto nós, né, seres humanos, porque se diz ali, né, que nós temos que amar a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos. E se nós odiamos ao próximo, ou se aparentemente odiamos ao próximo e desejamos o mal ao próximo, então significa que nós também nos odiamos e talvez nós também desejemos o mal para nós mesmos. Então, nós não fazemos ideia das consequências, dos desdobramentos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações ou reações. Nós agimos como se nós realmente acreditássemos que nada vai acontecer, que nós estamos protegidos, estamos sob um véu de algo, porque as pessoas elas estão a cada dia piores, na minha opinião. Então, ao invés de nós evoluirmos, nós estamos involuindo. E para mim, não acredito em seres evoluídos, acredito em seres em processo de evolução e seres em processo de involução. Existe a involução que é voluntária, que é quando aquele indivíduo ele decide não evoluir. Então ele vai viver, né, ele vai sobreviver na sociedade, seguindo as massas, seguindo as maçãs. Esse é aquele indivíduo que está entorpecido, que está adormecido, que está inebriado, embriagado, né? Não vou dizer que diuturnamente, mas ele só consegue relaxar se ele fizer uso de algum tipo de substância, e quando ele faz o uso, ele quer fazer o uso para poder esquecer da realidade, e esse indivíduo, ele está embarcado num barco, num náufrago, vamos dizer assim, porque ele não está consciente. Então o ser humano que precisa fugir, né? Todo ser humano, isso aí é regra, todo ser humano, mas é lazer, é isso, é aquilo, não, isso aí é fuga. Toda fuga é uma saída sem saída. Se você precisa se inebriar, se você precisa se embebedar, se você precisa se dopar para que você consiga se sentir bem, então significa que você não se sente bem. E se você só se sente bem quando você está à base de algum tipo de subterfúgio, então significa que você vai mal. Então as pessoas elas estão totalmente viciadas em vícios totalmente autodestrutivos, e aqui eu não estou fazendo uma pregação, né, e muito menos uma pregação moralista. Na verdade, eu estou fazendo um comentário realista de que nós precisamos estar conscientes, né? Nós precisamos ter consciência para que nós estejamos conscientes e para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos aqui em Terra. Então, se você pegar, eu dou um exemplo muito interessante do álcool, né? Que o álcool dentro de uma sala de cirurgia, por exemplo, no centro cirúrgico, ele serve para desinfetar, né? Os instrumentos, etc. Então,
a mesma função, ele está desinfetando, né? Desinfetando o quê? Na verdade, ele está te infestando. E as manifestações normalmente das pessoas sob efeito das drogas, e aqui especificamente o álcool, não são positivas, nem para os aspectos físicos, nem tampouco os aspectos espirituais. Para aqueles que não acreditam nos aspectos espirituais, então já nos aspectos físicos é como se fosse um processo de autodestruição. Então, porque o nosso corpo não foi desenhado, vamos dizer assim, o nosso desenho, o nosso projeto, ele não foi feito para que o indivíduo consumisse álcool, por exemplo. Por mais que se fale muito, mas um copinho daquilo, do outro, bem, a cada dia que passa, e muitas vezes os estudiosos, eles também se rendem, né? Porque a ganância, os interesses estão acima de tudo e de todos. Então, muitas vezes você vê as pessoas se vendendo. E com o passar do tempo, muitas daquelas teses que foram compradas, né, que foram, entre aspas, compradas, elas caem por terra. Porque a Sol, a Lua e a verdade são três coisas impossíveis de serem ocultadas por muito tempo. Repito isso, mais uma vez. Então, nós temos que tomar consciência para que nós possamos estar conscientes o tempo todo. Não podemos fugir, não temos para onde fugir. A relação sua com você mesmo é a relação mais importante, é a relação que vai balizar todas as suas relações. A relação com você mesmo ela foi construída na tua família, porque a família é a primeira sociedade ao qual nós somos inseridos. E se a sua família não foi uma família, né, que te trouxe bons valores, boas referências, se essa tua família foi uma família desestruturada, desestabilizada em todos os aspectos, em todos os sentidos, ou em alguns sentidos, ou em alguns aspectos, entenda e compreenda que tudo passa depois que a gente passa por tudo. Agora, você ficar parado no tempo, tentar se vingar, o que a gente vê muitas vezes, e eu falo para vocês que quando eu tinha ali a minha faixa dos meus 16, 17 anos, eu também, né, estava pensando, como eu não conseguia bater de frente com os meus pais, né, ou seja, eu não conseguia principalmente com meu pai, que eu morava somente com ele, então eu tentava, né, de alguma forma puni-lo, e para puni-lo eu me autodestruía, né? Comecei, mas logo parei, mas comecei, porque era uma forma assim de chamar a atenção e ao mesmo tempo puni-lo. Mas quando você toma consciência de que quando você está punindo o outro, né, você está punindo a você mesmo em primeiro lugar para punir o outro, quer dizer, não é uma atitude inteligente, não é uma atitude sensata, né, é totalmente insensata. E na verdade é uma burrice, porque você não consegue muitas vezes medir força com algumas pessoas. E a melhor forma, né, eu falo que a melhor forma e a melhor resposta é você dar o seu silêncio como resposta e o teu exemplo. Então, porque as palavras o vento leva, mas o exemplo, ele não. Porque o exemplo é a prática, né? Da mesma forma que existe um abismo entre a teoria e a prática, a culminância, a prática, ela é totalmente vamos dizer assim, ela é totalmente infalível. Vamos dizer infalível no sentido do quê? De que quando você quer dar uma resposta para alguém que te fez mal, não precisa fazer o bem para ela, mas não faça o mal. A primeira coisa é essa, isso eu aprendi, não faça o mal. Se você não quiser fazer bem, não faça o mal. E não fazendo o mal, você já está fazendo o bem, porque você não está dando o troco na mesma moeda. A vida não é assim. Então não adianta nada você querer dar o troco na mesma moeda, porque você acredita que se você der o troco na mesma moeda, essa pessoa vai sofrer, porque você tem que fazer essa pessoa sofrer. Não. A tua indiferença, e agora as pessoas, logicamente, que quem for ouvir esse vídeo vai dizer, indiferente à família, então quer dizer, você está desonrando a indiferença. É assim, ó, veja só que coisa interessante. Quando você tem, porque é muito simples você falar se você não teve o exemplo, se você não viveu, porque somente quem viveu, somente quem vive para saber, né? Só sabe o que sentiu, só sabe o que sente quem sentiu ou quem sente. Então é muito simples, e a gente vê muito engenheiro de obra pronta falando groselha, né? Falando, olha, porque isso, porque aquilo. Para um pouquinho e vai pensar, vai verificar, constatar se essa pessoa passou por isso. É muito simples.
você falar da dor do outro sem ter sentido a dor do outro. Então, se você não tiver referências reais, e as referências não são referências bibliográficas, mas são referências na pele. Ó, aqui, ó, na pele. Se você passou na pele, você sabe como é. E não é, você não desonra ninguém. A desonra, quando fala na palavra de Deus, e fala-se muito sobre a questão de desonra, não honrar pai e mãe, o honrar é você não desonrar, é você não fazer nada prejudicial a você mesmo que possa, né, resvalar nos seus pais, falar assim, poxa vida, olha aqui, teve uma má criação, é um adulto que não teve isso, aquilo. Não, é pelo contrário, é você ser o orgulho, entre aspas, sem o orgulho, não sei se vocês entendem, porque é muito ruim você ser orgulhoso, mas é você sentir orgulho de você mesmo, olhando para o teu passado e vendo tudo o que você passou e conseguindo ressignificar e ser diferente, fazendo diferente e fazendo a diferença. Isso é motivo, né, de orgulho. E eu digo para vocês o seguinte, que tudo passa depois que a gente passa por tudo. Com os meus 40 anos de idade, ou seja, mais de 20, exatamente 22 anos depois, né? Ou seja, estou falando assim, mais de 22 anos depois, eu escutei da pessoa que me humilhou, que me espancou, que disse que eu não seria capaz nem de ser um peão de obra. Nada contra, né? Mas eu não sou uma pessoa preconceituosa e não tenho nenhum tipo de problemas, né, com questão de profissão das pessoas, porque eu acredito que toda e qualquer profissão ela tem o poder de dignificar o homem, né, e não é porque os títulos, né, então assim, porque você é doutor, né, então quer dizer, você é superior aos outros. O Eduardo Marinho, que é um indivíduo muito interessante em alguns aspectos, né? Não concordo com tudo que ele diz, mas concordo com muitas das coisas que ele fala. E ele diz que o curso superior ele não tem o poder de tornar as pessoas superiores. Muito pelo contrário, ele deveria fazer com que essas pessoas que conseguem chegar, concluir um curso superior, eles deveriam ter uma consciência social, uma consciência ampliada e compreender que nem todas as pessoas conseguirão alcançar esse curso superior em função da própria circunstância da sociedade. Então, um curso superior não torna o indivíduo superior, pelo contrário. Pelo contrário, ele deveria, né, ter um nível de consciência ampliada, mas a educação virou realmente um motivo de piada, né, onde vendem-se diplomas, certificados, e o conhecimento não é verificado e testado. Quando você faz uma prova de múltipla escolha, você não está testando, né, a capacidade de inteligência do indivíduo. Você está testando inicialmente, primeiramente, a capacidade de memorização. E eu falo assim, de decorar, né? Então as pessoas hoje elas são como se fossem objetos de decoração. Elas não têm consciência nem da própria classe social que elas estão inseridas. As pessoas não têm consciência de quase nada, porque na verdade elas querem viver de forma inconsciente, porque dizem, né? A palavra de Deus diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então as pessoas não querem cobrança, então elas querem viver no raso, né? E as pessoas rasas, elas arrasam as pessoas e nós estamos assistindo isso na nossa sociedade diuturnamente, as pessoas rasas, esses deformadores de opinião que são esses influenciadores digitais que estão deturpando a mente das pessoas, eles não estão de forma nenhuma contribuindo para o desenvolvimento intelectual, moral, né, e civilizatório. Pelo contrário, eles são, vamos falar assim, eles são os porta-vozes do caos, eles são as marionetes do sistema que estão aqui somente para fazer com que as pessoas não pensem por si, para que as pessoas sejam meros seguidores, né, adoradores e na verdade a vida real ela é para os enfrentadores, não é nem para os adoradores nem para os amadores. É para os enfrentadores. E quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas criam barreiras, né? Poxa, mas então você não está falando que as pessoas... Não, eu estou dizendo que
independentemente do que aconteceu na tua vida, você teve a oportunidade de passar por algo que pode fazer toda a diferença na tua vida, se você ressignificar, se você for capaz de transformar essa dor, esse sofrimento que só você sabe que você passou, em força. E nós somos os únicos agentes de transformação da nossa realidade. Enquanto nós ficarmos chorando pelo leite derramado, que é exatamente o que a sociedade quer, né? Que nós culpabilizemos os nossos pais, que nós terceirizemos as responsabilidades, que nós nos entreguemos, né? E o que nós assistimos hoje na sociedade é exatamente isso. São pessoas enfraquecidas pelo próprio sistema e elas não se sentem capazes, né, de vencer, de romper, né, essas barreiras que a sociedade impôs direto ou indiretamente. Então, os pais, hoje, hoje não, sempre, porque se você pegar no reino animal, logicamente que existem animais que não criam os seus filhos, mas talvez fosse muito mais interessante que alguns pais e algumas mães realmente, quando tivessem, né, um filho, que eles dessem esse filho para adoção ou que deixassem esses filhos com alguém que tivesse a condição, a capacidade de respeitá-los. Eu não estou dizendo nem amá-los, né? Porque se o ser humano já não tem mais a capacidade de amar, porque o que se fala de amor hoje, para mim, é uma coisa possessiva, o que normalmente a gente vê, então a pessoa que acha que ama, então ela acha que ela tem poder perante o outro. Então, se nós não tivermos a capacidade de respeitar o outro, então seria muito bom que nós, respeitar a si mesmo e respeitar o outro, seria muito bom que não colocássemos, não gerássemos filhos para esse mundo, porque antigamente a sociedade se preocupava em que mundo ia deixar para os filhos, depois em que filhos vai deixar para o mundo, e eu acho que agora ela deveria preocupar com outra coisa, né? Porque você deixar os filhos para o mundo e depois culpar o mundo. E tem um outro ponto importante, muitas vezes os pais inconscientes, né, e que agem de forma inconsciente, porque também tem os filhos que dominam os pais. E esses pais que os filhos dominam também são pais que tiveram problemas lá atrás com a sua criação. Então tiveram muitas vezes uma criação muito rígida e ao invés de eles serem rígidos, eles vão ser extremamente flexíveis e aí eles vão deixar com que os filhos mandem neles. Isso também é um problema. Então, quando nós analisamos, e olha, 20 anos de experiência me deu clínica, me deu uma condição de conhecer inúmeros casos, né? E você vê perfeitamente, nitidamente, que quando você tem pais que passaram por processos muito complexos, você tem ali várias possibilidades, mas três são as mais comuns. Foram muito rígidos. Então, ou esse pai vai repetir, ou esse pai ou essa mãe vai repetir o mesmo padrão de comportamento, ou se esses pais tiveram tudo isso, mas aí desejam fazer para o filho e dar para o filho aquilo que eles não tiveram, mas aí eles não sabem como dar porque eles não têm referência. Então eles podem fazer com que os filhos, eles podem, vamos falar assim, podem e fazem muitos, eles dão poder aos filhos, eles empoderam os filhos, eles acabam se tornando reféns dos filhos. E muitas vezes também isso acontece quando não tiveram pais presentes, por exemplo, o pai abandonou, a mãe. Então, se essa pessoa também não trabalhar, né, a saúde mental dela, as referências, porque as referências elas seguem, elas são diretrizes, vamos dizer assim. Uma referência é como se fosse uma diretriz, não necessariamente uma base, mas é uma diretriz. E você muitas vezes, por você não ter aquela diretriz, você pode agir de uma forma que não vai ser a mais adequada. Então, não existe fórmula mágica. Não existe uma cartilha, ainda que muitos vendam hoje as supostas ideias, né, que para mim são aquilo que os sofistas faziam no passado, são pessoas que vendem ideias, vendem conceitos que foram criados em laboratórios, com objetivo, todos eles baseados na lei do mínimo esforço possível e que não trazem resultados. Eu acho que o resultado é você buscar tomar consciência e através de profissionais especializados que vão fazer com que vão proporcionar, não vão fazer porque eles também não fazem milagre, vão proporcionar a oportunidade, né? Oportunizar para que vocês possam tomar consciência e agir de maneira diferente,
reagir de maneira diferente, desde o sentir, né? Porque o que eu penso eu sinto e o que eu penso eu sinto, o que eu penso eu sinto, eu ajo ou reajo. Então é processo. E nós precisamos urgentemente fazer com que as pessoas elas tomem, né, as rédeas das vidas delas para que elas possam se proteger delas mesmas e proteger, né, os seus filhos delas mesmas. Porque de nada adianta você ser um pai abusivo. Qual é a diferença de ser um pai abusivo ou um pai permissivo? Né? Então, porque também tem os permissivos. E não é assim, o filho precisa de disciplina, o filho precisa de orientações. Mas como que você vai disciplinar se você não teve disciplina? Como que você vai orientar se você não teve orientação? Como que você vai transferir algo que você não teve? Como? Como? É a mesma coisa. Vamos supor que você quer dar uma aula de matemática, mas você não entende a matéria. Como é que você vai dar uma aula de matemática se você não entende a matéria? Então você não vai dar aula de matemática. E se for dar, vai ser sofrível, vai ser terrível, vai ser péssimo. É a mesma coisa que me pegar para dar uma aula de física ou de química, ainda que alguns conhecimentos eu tenho, mas muito pouco. Então eu não vou ser um exímio, não vai ser uma aula excelente, vai ser uma aula falível, falha. Né? Se tiver lá uma outra pessoa, talvez até um aluno que tem um pouco mais de facilidade com aquela disciplina, ele vai dar um show e eu vou ficar, né, totalmente desmoralizado. Então, o que falta nessa sociedade? Falta consciência, falta força de vontade, falta determinação, falta comprometimento, falta responsabilidade, autorresponsabilidade. Falta isso. Então, assim, é uma sociedade onde as pessoas elas não foram educadas, não foram criadas para pensarem por si. Elas não foram criadas, elas não foram educadas para se tornarem quem elas são. Elas não foram educadas, elas não foram criadas para que elas pudessem contribuir para com o crescimento, né? Seja o delas mesmas e seja dos outros. Então, não tem que ter um curso preparatório para ser pai? Não, acho que isso seria uma coisa muito engessada. Eu acho que a ampliação da consciência proporcionaria para o homem inúmeras possibilidades, entre elas se tornarem bons pais. A ampliação da consciência. Se você ampliar a sua consciência, ao invés de querer se vingar se você passou por uma situação difícil, e a gente vê isso, e eu já escutei isso dentro de consultório, de forma inconsciente, a mãe estava se vingando várias vezes, mas é um caso agora que eu lembrei especificamente, a mãe, ela se vingava do filho assim como a mãe dela se vingava dela. Ela repetindo um comportamento que ela abominava, de forma inconsciente, não era uma coisa consciente. Complexo, né? E nós tentamos, eu falo assim, que essa sociedade reducionista, ela está reduzindo a pessoa a nada. Porque o ser humano não para pensar. O ser humano não para pensar por que ele está pensando naquilo que ele está pensando. Será que as pessoas realmente chegaram nesse ponto de entregarem o governo da vida delas para os outros ou para ninguém? Será que nós vamos continuar por esses descaminhos? Tá aí, ó, a cada dia que passa a gente é só olhar para o lado, olhar para a realidade. Aonde foi que erramos? Eu acho que erramos do momento que não paramos para refletir. Erramos do momento que não nos responsabilizamos. Erramos do momento em que nós não mais nos comprometemos ou não estamos comprometidos com o nosso processo de crescimento, de evolução. Não acredito em seres evoluídos, repito, porque isso é importante que vocês compreendam que eu não acredito nos seres evoluídos. E principalmente nesse endeusamento das pessoas. A gente viu há pouco tempo atrás aí um indivíduo que foi para a lama, literalmente, mas daqui a pouco vão criar alguma coisa. Os canalhas também envelhecem. Endeusar o ser humano é algo terrível, porque nós somos seres falíveis. Somos seres falíveis. Não podemos, no meu ponto de vista, endeusar ninguém, nunca. Aquela pessoa pode ter o seu diferencial, etc, etc, mas ela não é um Deus, ela é um ser humano, falível, passível de erros. Nós podemos seguir exemplos desde que nós tenhamos certeza que aquele exemplo é de fato um exemplo.
Nós temos que seguir exemplos e não palavras bonitas. Então temos que tomar muito cuidado para que nós não nos percamos ainda mais, ou seja, para que nós não sigamos por esses descaminhos. Então, para que nós consigamos realmente, eu acredito que dar alguns passos para trás é necessário para que a gente dê passo para frente. Hoje, tudo se tornou muito... tem a questão do líquido, né, do Bauman, as relações líquidas estão liquidando as relações dos homens, mas vai além disso. Eu acredito que hoje as pessoas estão buscando fazer tudo na lei do mínimo esforço. Ninguém quer se esforçar, ninguém quer parar para pensar. É como se pensar fosse uma coisa que consumisse muito tempo. E ninguém tem tempo, ninguém sabe quanto tempo a gente tem. Será que não seria importante para o teu processo evolutivo, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento enquanto ser humano? Será que não seria importante você se autorresponsabilizar, se autocomprometer? Será que não seria importante? E não é falta de informação, porque a gente tem hoje muitas informações e muitas desinformações, mas falta-nos comprometimento, falta-nos também o desenvolvimento da capacidade de processamento das informações, porque nem toda informação é passível de se transformar em conhecimento. Mas todo conhecimento, quando aprofundado, ele tem o poder de transformar aquilo em sabedoria. E o homem sábio é aquele que pensa por si. É aquele que não se deixa levar pelas massas. É aquele que consegue enxergar aquilo que muitas pessoas não conseguem. Ontem eu estava vendo um vídeo que me encaminharam dos níveis cognitivos que o ser humano pode alcançar. E eu penso que todo ser humano tem a capacidade e a possibilidade de expandir, desde que ele tenha interesse. Então, a falta de interesse, as pessoas não estão interessadas em evoluir, as pessoas não estão interessadas em aprender, as pessoas não estão interessadas em compreender, as pessoas não estão interessadas em se envolver. Então, sem envolvimento não há desenvolvimento, sem envolvimento, sem desenvolvimento não há crescimento, não há evolução. E aí, o que você vai continuar fazendo da tua vida? Então esse livro aqui, que eu falei hoje muito pouco, mas falamos mais sobre maldade, perversidade, crueldade, esse livro aqui, Os Paridos, né, tá aqui, foi algo que eu consegui escrever e relatar o meu ponto de vista como sobrevivente de uma casa de concentração, onde, diferentemente dos campos de concentração, eu vou fazer essa analogia de novo, gostando ou não gostando, e eu vou deixar muito claro que um campo de concentração nazista, onde existiram milhares de mortes, aquilo ali uma dor, um sofrimento terrível, mas existia uma ideologia, as pessoas que estavam matando as outras não existia uma consanguinidade. Agora, imagina você, né, você viver dentro de uma casa, né, porque não é lar. Lar não é um local. Lar é um local onde existe uma egrégora energética de amor, de paz, de respeito, de união. E quando você sobrevive a uma casa de concentração, onde você não sabe se você vai tomar um tapa, um soco, vai receber um xingamento, vai ser humilhado, você não sabe. E isso mata a alma do homem. Isso tira do homem o gosto pela vida. Isso cria uma revolta absurda. E muitos indivíduos estão passando por isso nesse exato momento. Enquanto a gente está aqui conversando, enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo, existem pessoas passando por isso, sendo violentadas, sendo abusadas, sendo agredidas, sendo humilhadas, nesse exato momento. Talvez você esteja passando por isso, talvez você já passou por isso, mas isso não é algo que vai condená-lo
não é algo que vai determinar a sua vida. O que vai determinar a tua vida é o teu nível de comprometimento para com você. Se você aproveitar para tirar, abstrair é mais do que retirar, as boas provas, as lições, os aprendizados de tudo isso, você compreender que o problema não está em você, o problema está no outro. Isso não é uma transferência de responsabilidade nem uma terceirização. Não é. Porque nada justifica que um pai ou que uma mãe abuse de um filho, espanque um filho, humilhe, rebaixe. Nada justifica. Você ouvir que você veio para desgraçar a vida deles, você ouvir que você veio para atrapalhá-los, que você não deveria ter nascido, que você foi a pior coisa que aconteceu na vida deles, que você é o responsável pela desgraça da vida deles. Então são palavras que doem muito mais do que um tapa, do que um soco. E essas palavras malditas, no sentido de mal colocadas, elas ferem contundentemente o ser humano. Mas nem por isso nós desistimos. Esses desestímulos externos, essas circunstâncias, elas servem para nos fortalecer. Primeiro, para mostrar que o ser humano é capaz de tudo. E às vezes o tudo não vale nada, e às vezes o nada vale tudo. Isso faz com que a gente, que passou por isso, que a gente tenha a possibilidade, a oportunidade de fazer totalmente diferente. De ser e de tentar dar o exemplo, até para essa própria pessoa. Que não foi porque essa pessoa, ou essas pessoas, que eu estou falando dos pais, nos abandonaram, nos humilharam, nos espancaram, nos rebaixaram, nos reduziram, nos prejudicaram. Isso não significa que eu fui condenado. Pelo contrário, eu fui liberto. Porque a primeira prova de que eu fui liberto, por exemplo, ou de que você foi liberto, é que você não está repetindo os mesmos comportamentos. Você quebrou o ciclo do padrão de comportamento. Então, essa é uma prova inequívoca de que você é um sobrevivente. Essa é a prova inequívoca. Quando você é capaz de quebrar esse ciclo, quebrar essas maldições que foram direcionadas para você, porque as palavras malditas, não só no sentido de mal colocadas, mas no sentido de maldição mesmo, elas têm um poder significativo destrutivo. Mas eu garanto a você, quem vos fala passou por uma casa de concentração onde os maus tratos eram as coisas de menor significância. Os exemplos eram terríveis. Foram terríveis. Mas eu aprendi a como não ser, a como não fazer, a como não pensar, a como não agir e a como não reagir. Assim como Khalil Gibran disse, que aprendeu o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, e ele era grato a todos os professores que ele teve nessa vida, eu aprendi o respeito com os desrespeitadores, eu aprendi a humildade com os arrogantes, com os prepotentes, e eu entendi que a prepotência nada mais é do que a impotência, a incapacidade. Então, seja qual for o seu problema com relação à sua família, seja qual for a circunstância que você esteja inserido ou que você esteve inserido, você
você é o único capaz de transformar a sua vida, de transformar todas essas dores, todos esses essas noites aí que você não dormiu, né, que não dorme talvez, todas essas coisas que martelam na tua cabeça, essas palavras martelam na cabeça, as cenas, elas vêm na tua cabeça, mas tem um lado muito bom nisso tudo. Você foi agraciado, entre aspas, com a oportunidade de ser um sobrevivente de uma casa de concentração. E se você não tiver um nível de concentração, foco, então eu com meus 13 anos de idade, 13, 14 anos de idade, eu consegui, através de leitura. Não foi ninguém, foi leitura, foram leituras de um vizinho que me deu livros de Nietzsche, deu não, emprestou, Nietzsche, Camus, Dostoiévski, Tolstói. Viktor Franklin, Ortega Gasset. Me aprofundei muito e depois, olha que coisa interessante, né? Que eu falo que nem o acaso acontece por acaso. Quando eu estava na faculdade, esse fato é muito interessante, porque eu estava na faculdade de Direito, eu tinha 18 anos de idade, na primeira prova de Ciências Políticas, o professor se chamava José Roberto. E a prova só tinha uma pergunta. Eu mais a minha circunstância. E nós tínhamos que discorrer sobre isso. E eu lembrava que eu tinha lido isso. E eu escrevi. Eram 3 ou 4 folhas, frente e verso. E quando esse professor foi me dar nota, logicamente que eu tirei uma nota boa, ele falou, você escreve muito bem. Você tem o costume de escrever? Eu tinha 18 anos. Eu disse, eu escrevo aquilo que eu não posso falar. Eu escrevo aquilo que eu calo. E nem sempre quem cala, consente. Quem cala, normalmente, sente. Não necessariamente consente. E ali, naquele momento, com esse elogio desse professor, falando você escreve muito bem, eu tive um outro professor que também me incentivou. 2, na verdade. O Wilson Ribeiro, meu professor do curso de psicanálise, e tive um outro professor que foi o Newton Fernandes, sociólogo, foi delegado de polícia por muitos anos, foi presidente da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. E ele também escrevia, e eu lembro que ele falava assim, você tem que escrever, você escreve muito bem, você tem uma linha de raciocínio diferente. E isso, eu tinha meus 18, 19 anos. Mas eu demorei muito tempo para conseguir colocar em palavras algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, não como fórmula mágica, não como autobiografia, nada disso. O objetivo realmente é a expansão da consciência. Não é um livro de autoajuda, não escrevo livros com esse objetivo. Eu penso que não é autoajuda, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa ampliar nossa consciência para que a gente possa transformar, né? Então nós precisamos aprender a transformar as informações em conhecimento, porque o conhecimento ele é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência. A nossa base é a nossa consciência. E a nossa consciência ela é construída através das relações, dos relacionamentos que nós temos, né, com os outros e que os outros têm conosco. A nossa consciência é formada principalmente ali, né, nosso núcleo familiar. E muitas vezes a gente acaba não herdando a consciência do outro, que eu não acredito nessa questão da herança, de herdar consciência, mas muitas das vezes nós
de certa forma, nós copiamos, né, aquilo que o outro pensa, né, e como ele pensa, e a gente não para pensar naquilo que a gente está pensando. E esse é um grande problema dessa humanidade. Uma humanidade que aceita tudo e não para pensar no porquê está aceitando as coisas. Então, essa aceitação tácita, né, das coisas, essa aceitação silenciosa por parte das pessoas, isso denota que a nossa sociedade, ela realmente, ela se tornou uma sociedade que impede que as pessoas desenvolvam o seu intelecto de forma integral. Então não querem seres pensantes, querem seres perambulantes, que são seres fáceis de serem manipulados, logicamente. Então, se você quer, né, porque a revolta é uma coisa complicada, né? A vida é um caminho só de ida sem volta e de nada adianta a nossa revolta. Mas eu acho que a melhor forma, né, a melhor forma de nós nos rebelarmos contra tudo e contra todos é fazendo diferente, fazendo a diferença. Fazendo diferente para que nós possamos fazer a diferença. Então, se não querem que pense, pensemos. Se não querem que falemos, falemos. Se não querem que nós desenvolvamos a consciência, desenvolvamos a nossa consciência. Então nós temos que realmente buscar os caminhos que vão nos fortalecer. Eu digo que o único caminho que não vai fazer com que você se perca é o caminho para dentro de você. Essa questão do autoconhecimento, de você compreender quem é você para você mesmo, de você tirar tudo aquilo que não lhe pertence, tudo aquilo que foi introjetado na tua vida, desatar todos os nós que foram atados por você mesmo ou pelos outros, e você nesse processo de desatação, de desatamento de nós, você realmente tirar, né, o nós do eu. Ainda que nós vivamos numa sociedade onde dependemos, existe uma interdependência entre nós, entre todos nós, mas a tua relação com você é a relação que vai balizar todas as demais. Nós não temos que ser egoístas, né? Nem tampouco egocentristas, mas temos que ser realistas e temos que focar no nosso processo, porque a questão do desenvolvimento da consciência, de você se isso depende única e exclusivamente de você. É indivisível, intransferível e mais do que necessário. Então acredite que tudo aquilo, dê crédito para quem vos fala, pelo simples fato de que eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi, eu sou um sobrevivente que consegui fazer algo totalmente diferente. Eu fui tentar auxiliar as pessoas, assim, vamos falar como propósito, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, mas essa história de propósito, bem, propósito nem sempre tem a sua positividade, principalmente quando esse propósito está balizado ou baseado em algo surreal, mas o meu propósito sempre foi não fazer nada de forma desproposital. Então foi sempre focar e dar o meu melhor em tudo aquilo que eu desenvolvia. Então, quando eu passei por tudo isso e li todas essas obras que eu comentei, depois li outras, logicamente, eu vi que era totalmente possível nós nos transformarmos em quem somos. Então, quando você pega Píndaro, quando você pega Sócrates, Conheça a Ti Mesmo, quando você pega todos esses grandes pensadores que disseram, né, que nós temos que nos conhecer em primeiro lugar, para que nós possamos reconhecer o outro, os outros e o todo. E entender que o todo depende de nós. E nós também dependemos do todo. Mas temos que nos fortalecer a ponto do todo não nos enfraquecer. Então, são processos e eu tive a oportunidade de passar por dois campos de duas casas de concentração. E foram excelentes. Hoje, logicamente, que quando a gente fala, a gente relembra de alguns pontos que são
doídos, né? São doidos e são doídos ao mesmo tempo, mas sou muito grato a esses professores. E perdão, logicamente que sim, porque perdão não no sentido do perdão, porque eu acho que o perdão é uma coisa que vai um pouco além da capacidade do ser humano. Mas o perdão no sentido de libertar, né? Porque quando você perdoa, você está se libertando. E libertando aquilo que te prende, aquilo que te amarra. Então é importante que exista essa consciência nossa, da nossa parte, de realmente não culpabilizar o outro, né? Não terceirizar, mas a gente buscar o nosso caminho, buscar fazer a diferença, fazendo diferente, porque você não tem que provar nada para ninguém, a não ser para você mesmo que você conseguiu, que você venceu. Não no sentido, ou esse vencer, né, como a sociedade diz que a gente vence quando a gente ganha dinheiro, etc. Isso aí é consequência de tudo aquilo que a gente faz. Muito bem feito, eu acho que existe essa recompensa, né, uma recompensa. Então não vejo esse como sendo o melhor balizador. Eu acho que existem outros balizadores importantíssimos. Então, quando você consegue romper o ciclo de algo que você viveu, porque foi como você aprendeu. Você aprendeu dessa forma, e a gente aprende por repetição, né? Aprende por repetição, aprende por exemplo. Então, se você é espancado todos os dias, você está aprendendo por repetição, você aprendeu a espancar. O dia que você tiver um filho, você vai espancar seu filho, porque você aprendeu assim. E você talvez esteja se vingando do seu filho nesse processo de repetição desse comportamento, porque assim, o elo sempre arrebenta, né, do lado mais fraco. Então, assim vai. E assim é essa humanidade tão desumana, tão desnorteada, né? Tão inumana também. Enfim, que nós sejamos capazes de nos reencontrarmos. E uma coisa importante, a identidade roubada, porque quando você tem um pai narcisista, psicopata, sociopata, pai ou mãe, esse indivíduo ele não permite que você construa a sua própria identidade, porque ele está sempre te apontando, sempre está te derrubando. Quando você está ali inicialmente construindo alguma coisa, ele vem e derruba. Então fica uma identidade, sei lá, uma identidade que não há uma identificação com a sua própria identidade, porque você não consegue construir isso de forma natural, normal. E esse é um grande problema. Muitas pessoas não sabem quem elas são para elas mesmas, porque elas escutaram tantas coisas, elas sofreram e passaram por tantas coisas que isso dificulta essa identificação. Às vezes a pessoa não se identifica com nada e ela não entende por que ela não consegue se identificar. E ela não consegue se identificar porque houve no processo de criação dela esses impedidores, esses impedimentos. Então, é tão importante, né, essa relação da família. A família realmente ela tem esse poder de ser uma base, mas quando você tem uma base sólida, ok. Agora, quando você não tem uma base sólida, essa família ela tem o poder de destruir. Mas eu acredito que nós somos seres capazes de ressignificar, nós somos seres capazes de transformar, nós somos transformadores e podemos transformar toda dor, todo sofrimento em força. E se conseguirmos transformar toda a dor e todo o sofrimento em força, a coisa realmente vai ser muito boa, muito positiva. E um dia a gente olha para trás e agradece. Hoje, por mais que muitas vezes eu ainda tenha algum sentimento de lembranças do passado, mas eu digo e afirmo com todas as palavras que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não teria me tornado quem eu sou. Hoje eu sei, hoje não, já faz tempo, mas eu sei quem eu sou para mim mesmo. E eu sou grato pelos meus professores. Meus professores, os meus pais, que me deram a possibilidade de estar aqui. E não vou culpá-los pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Mas
Vou, pelo contrário, agradecê-los, porque se eles não tivessem me proporcionado tudo isso, eu não teria me tornado quem eu sou. E eu me tornei quem eu sou e descobri quem eu era para mim mesmo em função de tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei. Então, eterna gratidão a eles. Talvez você que esteja ouvindo isso nesse momento não consiga fazer essa leitura, mas eu garanto que se vocês realmente estiverem dispostos, primeiro despertos, né, e dispostos a ressignificar, a encontrar os aspectos positivos dentro de toda essa desgraça ou essas desgraças, você pode um dia também gozar desse mesmo sentimento de gratidão. Ainda que um pouco diferente da gratidão normal, né? Mas existe gratidão porque você vai se fortalecer com tudo isso, vai sair mais forte. Então, assim como, eu não lembro quem foi, mas foi um pensador estrangeiro que disse que nós somos uma pedra bruta e o processo de lapidação é que vai fazer com que nós, com que aquela pedra, com que nós, a pedra bruta, alcancemos a nossa preciosidade. E para que você faça o processo, para que exista o processo da lapidação, você vai ter que utilizar meios ali, né, extremamente incisivos, extremamente invasivos, que vão, né, machucar a pedra, e a dor é o sofrimento, são as provas, as privações, as provações que vão nos lapidar. E isso faz parte da vida de todos nós. Logicamente que alguns passam por circunstâncias mais, outros menos, mas todos nós estamos enfrentando e enfrentaremos circunstâncias que têm o poder de nos lapidar. Então a dor e o sofrimento são ingredientes necessários, diria eu, fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso processo evolutivo. Então não se revolte, porque a vida é um caminho só de ida, não tem volta. Aquilo que nós passamos, nós, por bem ou mal passado, nós temos que deixar o passado no passado, usá-lo sim como balizador, ou seja, quando você vai fazer uma manobra num carro, você vai dar uma ré, você usa o seu retrovisor para olhar para trás, para poder se balizar e não cometer nenhum tipo de esbalroamento, né, bater o carro. Da mesma forma, a gente não pode, a gente tem que usar o passado como uma ferramenta, né, para balizar, para balizamento, mas não para um meio de nos sentirmos mal, etc. Eu acho que esse não é o caminho. Bem, é isso, eu agradeço pela atenção, espero que você tenha se identificado, gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, peço para que compartilhe com pessoas que você acredita que também precisam ouvir esse tipo de situação, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não estão mais sintonizadas, né, com a positividade, e não falo só a positividade, mas as pessoas não têm um nível de consciência ampliado. Então nós estamos vendo diuturnamente aí famílias totalmente desestruturadas, pais desestruturados que desestruturam os seus filhos, que desestabilizam os seus filhos, e a cada dia mais e mais problemas, né, de ordem de saúde mental. E a saúde mental, ou seja, a falta de saúde mental, ela tem como fonte geradora, inicialmente falando, a relação com a primeira sociedade ao qual nós somos inseridos, que são os nossos pais, a nossa família. Então, para que a família se torne realmente uma base, que deveria, ela precisa realmente ter equilíbrio e consciência. Consciência em todos os aspectos, em todos os sentidos. E para isso, nós precisamos ampliar a nossa consciência para que nós façamos a diferença, fazendo diferente do que os nossos antepassados, que os nossos pais fizeram. Senão a gente vai ter as gerações paridos dos paridos dos paridos. E aí é só dor, é só sofrimento. E não há
ampliação de consciência, não há rompimento de ciclos, de elos, de maldições, né? Que aí nós poderíamos até pensar nesse sentido, tá certo? Muito obrigado.